Notícias na manhã desta sexta-feira. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e esse vídeo aqui vai tratar basicamente de dois assuntos primordiais. Matheus Martins, vai chegar nova proposta por ele, de outro time. Como é que vai funcionar isso aí? Enfim, é proposta da Inglaterra, hein? Você vai entender melhor nesse vídeo aqui. Mas eu vou começar, logo depois da vinheta, falando sobre Tite e Fernando Diniz na seleção brasileira. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Como eu já falei, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação em tricolor de coração. Deixe seu like aí embaixo, não se esquece de fazer isso, de se inscrever aqui no canal. Já começo falando sobre essa questão de Tite e da seleção brasileira de Fernando Diniz, né? Que é o assunto que importa aqui. Tite participou de um programa na ESPN e ao final ali ele respondeu umas perguntinhas daquelas em sequência, né? Tipo, qual o jogador estrangeiro que você queria ter na seleção, qual o jogo mais traumático pra você, enfim. E foram respondidos ali num videozinho desse de 1 minuto. Uma das perguntas que foi feita, mas eu não achei o vídeo dessa pergunta, mas tá lá na matéria da ESPN, foi a pergunta de qual o time que ele mais tem gostado de ver no Brasil. E a resposta de Tite foi a seguinte: qual o melhor futebol? O que é mais bonito? É muito abrangente. Qual é o mais vencedor? O mais efetivo? Qual é o momento? Tenho acompanhado mais o futebol carioca presencialmente. E o Flamengo e o Fluminense, pelo Dorival Júnior e pelo Fernando Diniz, têm tido a plasticidade junto com a eficiência, com resultado e consistência. Em São Paulo, o Palmeiras tem sido consistente. O Atlético Mineiro tem a condição de retomar agora o melhor padrão com o Cuca. Não estava antes, disse Tite. Primeiro chama atenção, ele citou 4 times. E a gente só tá nesse bolo aí de 4 times por causa de Fernando Diniz. Isso é fato, a gente não tinha elenco para estar nesse grupo. É interessante isso também, né? Ele citou 3 times de maior investimento do Brasil hoje, que são aqueles que entram em qualquer competição como favorito. E o Fluminense. A gente deve isso a Fernando Diniz, isso é um fato, pelo menos nessa temporada. Né? No resto, é todo o escopo que permitiu a gente estar ali e não como em 2019 disputando rebaixamento. Agora, quando a gente parte para uma outra seara que é a segunda vez que a gente vê alguém citando, a terceira vez, na verdade, que a gente vê alguém citando Fernando Diniz e seleção. Tino Marcos já tinha citado numa entrevista, se eu não estou enganado, para o Flow Esporte Clube, ou foi pro Charla, eu não sei exatamente, acho que foi pro Flow mesmo, de que o nome de Diniz já foi ventilado, né? Eu odeio essa palavra, mas já foi comentado algumas vezes lá dentro da CBF, Tino Marcos, ex-repórter, né, da Globo. Você já teve o tweet do Neymar, né, elogiando o Fernando Diniz, deem tempo para ele trabalhar, enfim, a gente sabe, querendo ou não, é o mais influente dos jogadores ali na seleção brasileira, né, o maior jogador da seleção brasileira hoje, e agora fala de Tite elogiando. Cuca era o treinador mais cotado, né, já anunciou que vai sair da seleção brasileira após a Copa do Catar. Cuca já vinha como certeza. Saiu o Tite, vai entrar o Cuca na seleção. E depois desse vexame, né, nos 2 jogos contra o Palmeiras, óbvio que a moral dele abaixou muito, né? E todas as questões do escândalo da acusação e, enfim, da condenação de estupro na década de 80. Tudo isso vai encaminhando para um Fernando Diniz na seleção. Você pode estar nesse momento pensando, Gabriel, você tá maluco, cara? Fernando Diniz ganhou o quê para treinar a seleção? Deixa eu te contar um negócio. Em 2007, Dunga assumiu a seleção, sendo praticamente o primeiro time que ele treinou. Então isso não é muito parâmetro, né? Sobre Diniz, eu acho que ele teria um problema muito sério. Eu quero opiniões aqui embaixo. Se você acharia uma boa Fernando Diniz treinando, desfaz do clubismo, como acompanhante de seleção brasileira. Se seria uma boa Fernando Diniz ou não, porque ele depende muito de tempo de treino, repetição em treino, contato com o jogador diário, e isso ele não vai ter na seleção. É difícil ele implementar tudo isso tendo, sei lá, 10 treinos por ano, né? Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo. Quero entender o que vocês pensam sobre Diniz na seleção.
Bem, o OneFootball tem que te avisar aqui porque é notícia importante do Fluminense, meu amigo. Baixa o OneFootball. Você vai ter lá não só as notificações ali de notícia, como eu já citei, mas também tabela, resultado ao vivo, informações muito importantes para você acompanhar o Fluminense. Ou clica no link da descrição, ou então vem aqui, ó, e escaneia o QR Code aqui no seu celular, aponta a câmera e faz o download. Notícia importante porque a gente vai falar de Matheus Martins. Isso mesmo. Chegou mais uma proposta? Não, mas está para chegar. Segundo Marcelo Neves, repórter do jornal O Globo, um clube inglês deve fazer uma proposta em breve por Matheus Martins. Que clube inglês é esse? É o Watford. Tá, mas qual que é... O Watford vai fazer mais uma proposta? Ficou meio confuso isso. Então, qual que é a lógica aqui da parada? O Watford pertence ao mesmo grupo da Udinese. E lembrando, a Udinese é o time que vinha fazendo propostas regulares por Matheus Martins. Matheus Martins recebeu uma proposta de 6 milhões e meio, o Fluminense recebeu, né, por ele, 6 milhões e meio do Lokomotiv Moscou, 4 milhões fixo, 2,5 de bônus. O Fluminense recusou. E da Udinese, o Fluminense recebeu, a primeira proposta, 5 milhões de euros, 4 fixo, 1 de bônus. Recusado. Segunda proposta, 6 milhões de euros, recusado. Aí a Udinese subiu o valor, foi a notícia do vídeo de ontem. 7 milhões de euros e eu ainda deixo 10% com você, Fluminense. Recusado. Agora, a expectativa, segundo Marcelo Neves, é que chegue uma nova proposta no CNPJ do Watford e não mais da Udinese. Não sei se isso tem a ver com o desejo do jogador. Às vezes o jogador prefere até mesmo jogar no Watford, que lembra, não está na Premier League, ele está na segunda divisão, está na Championship, mas enfim, é favoritaço aí também para poder subir. Favoritaço não, mas é candidatíssimo a subir de volta para a Premier League. Às vezes o jogador prefere ir para a segunda divisão da Inglaterra nesse momento do que ir para a Itália. Enfim, pode acontecer. Matheus Martins não teve tanto contato assim com o João Pedro, né? Eles têm a diferençazinha de idade, mas se conversam, né? Existe uma conversa ali também, existe um contato que pode ter de falar, pô, cara, vale vir, aqui o clube é organizado, você daqui é uma ponte muito boa pra você jogar na Premier League, e qualquer time da Premier League já vale mais a pena do que na Udinese, enfim, tem esse contexto também de que pode haver uma conversa entre os jogadores. Seria a terceira geração indo pro Watford, né? Do Fluminense pro Watford. Foi Richarlison, foi João Pedro e agora iria Matheus Martins. Richarlison revelado no América, mas foi a partir do Fluminense. Bem, o que isso quer dizer? A proposta vem em torno de 8, 9 milhões de euros. Isso segundo o Marcelo Neves. Eu fico muito de olho porque quando começa a sair muita notícia sobre proposta, do tipo, olha, foi recusada, aí o Udinese vem com mais dinheiro, aí o grupo agora bota... Quando começa a sair muita notícia sobre tudo isso, indica... porque quer indicar alguma coisa. Pessoas que estão em volta da negociação só vazam essas informações, e aí seja o Fluminense, seja o Real Betis, com o Luiz Henrique, seja o intermediário, seja o Udinese, quando tem algum interesse. No caso do Luiz Henrique, ninguém aqui do Brasil conseguiu descobrir nada. Porque aqui do Brasil não teve vazamento nenhum. Por quê? Porque não era interessante para o Mário Bittencourt anunciar. O Mário Bittencourt lê esse Fluminense, né? Anunciar a venda naquele momento. Aonde que surgiu a notícia? Lá do Betis. Lá no Betis é que teve alguma questão. E aí, principalmente teve por quê? Porque o Luiz Henrique tinha feito um golaço absurdo contra o Olímpia e o Fluminense podia desfazer o negócio para poder acertar com outro clube, que foi algo que se cogitou, por exemplo, quando foi vendido o João Pedro para o Watford, né? O Fluminense também poderia desfazer o negócio, mas preferiu não desfazer. Agora a mesma coisa. A gente está vendo muito vazamento e tal sobre o Matheus Martins. O que isso pode indicar? De que o jogador já vai ser vendido agora por 9, e isso quer dizer que para mostrar que, olha só, a primeira proposta era de 5, e a gente conseguiu transformar em 9 milhões de euros. Pode ser, é uma narrativa interessante. Do outro lado também pode ser, de repente, para poder mostrar que agora o Fluminense se posicionar no mercado, seria interessante também. Tipo, ó, a gente aqui recusa oferta, meu amigo. Se não chegar no valor que a gente quer, a gente vai recusar a oferta e tal. Pode ser. Enfim, fico curioso para saber o porquê e no aguardo da proposta do Watford para saber se o Fluminense vai negar ou vai aceitar e saber as condições também de quanto que desses 8, 9 milhões aí que vai vir de proposta é bônus e quanto que é o valor fixo de verdade. O Watford não vai ganhar a Champions League não, hein? Vamos ficar de olho nisso. Até a próxima. Valeu.